Aqui no estado de Goiás, teve uma, uma licitação, né? Concessão de prestação de serviços, companhias de energia elétrica, né? Você sabe que em um ano, o lucro que eles obtêm, eles obtêm 200 milhões de lucro por mês. Então, no ano vai dar 2 bilhões e 400. O leilão foi de 2 bilhões. Eu não sei por quanto tempo, que eu não parei para olhar com atenção. Mas talvez eu deveria ter prestado mais atenção, porque as outras empresas eram empresas, as empresas estrangeiras podem concorrer. Eu não sei se isso está na lei, né? Pois é. E nem sei se o contrato havia terminado. E sobre que parâmetros está sendo essa troca? Se é que essa troca é legalmente justa, e talvez não, talvez possa ser contestada judicialmente. Pois é. O fato é que é tão pouco que 2 bilhões, né? Mas é isso que eles arrecadam em um ano, entendeu? Então, as outras empresas são brasileiras, né? Então, foi uma diferença assim de 10 milhões. Pois é. E eu fiquei um pouco chateada, assim, porque esse dinheiro ele não vai ficar nas contas de Goiás, não vai ficar nas contas do país. Aparentemente é pouco. Mas olha só, gente, um cálculo simples. Então, é dinheiro estrangeiro, né? Chegou aqui, o euro transformou nesse montão de dinheiro. E é uma pena, né, que são empresas que eram empresas brasileiras que poderiam ter ganhado, né, e esse dinheiro ficaria nas mãos dos brasileiros, né? Pois é, né? Falta de diálogo é uma coisa interessante, né? E aí acontece que é o seguinte, então aí você tem um problema para resolver, porque agora o governador Caiado arrumou inimigo no próprio estado, né? Então, a gente pode colocar assim, sem necessidade, porque agora a, a tendência é aumentar a conta de energia, né? E aí o pessoal passava derramando leite no chão, mal eles sabiam que quem estava gerenciando era uma empresa brasileira, né? Aí tem um texto que falava assim: acaso é a mim que eles provocam a ira e não a si mesmos, né? Acaso é a mim que eles prejudicam fazendo isso? Não é, e não a si mesmos? Pois é. Então, faltou um pouco de diálogo. Por exemplo, se o governo fizesse uma proposta junto a essa empresa, porque em outros estados tem as empresas que são brasileiras, capital brasileiro. Então, se eles tivessem feito uma proposta assim, olha, não, o governo vai entrar com a participação de, supondo, 20%, né?
e vai ter, por exemplo, 20% do efetivo sob comando do Estado, uma espécie de empresa do governo, mas de energia, entendeu? Como se fosse uma Vale, entende? Então, um pouco de sagacidade teria sido melhor, porque eu entendo a posição, por exemplo, de uma empresa estrangeira que vem operar no país. Mas eu, por ser brasileira, eu entendo os meus conterrâneos e a dor que eles estão sentindo. E a forma como eles foram tratados, né? De uma maneira que houve erros, mas assim, eram questões técnicas, né? Assim, não vamos dizer assim, sem motivos, mas o estado de Goiás é grandíssimo, né? Então, precisa, não é só uma questão das instalações elétricas, mas é uma questão de infraestrutura que depende do Estado. Então, nesse sentido, o Estado falhou, porque esse apoio junto a uma empresa que é brasileira soma, porque, por exemplo, esses 2 bilhões e 400 que ia ficar aqui no Estado por ano, olha, em um ano já pagava a licitação, entendeu? Olha que ridículo. Era isso mesmo, é pouco, né? Pois é, e o valor e é uma pena, porque esses empresários do setor elétrico, né, que são brasileiros, ficaram na mão, né? E um leite derramado, um motivo. Pois é, mas será que esse era realmente o motivo? Será que não dava para ser de outra maneira? Porque as quedas de energia vão continuar acontecendo, né? As quedas de energia acontecem por diversos fatores e motivos, né? E são questões elaboradas, né? Que existe uma equipe constante de engenharia e tal. E agora, o que esses empresários vão fazer? Outra opção que eles teria sido fazer uma união entre eles, que eram de duas empresas, ou fazer uma coparticipação, né? Uma empresa com coparticipação para poder ganhar as licitações aqui dentro do país. Então, por exemplo, o estado de São Paulo lá. O estado de São Paulo tem empresas que são brasileiras, né? E essas empresas eles têm que aprender a fundir o capital, a se unir, brasileiros com brasileiros, a unir. E o Estado também pode ter uma participação nisso, porque não dá para ter tudo nas mãos da iniciativa privada, porque quando a questão é energia elétrica, a questão é uma questão de infraestrutura. É uma questão mais ampla do que se pode prever, né? Então, um estado que tem um volume de chuvas altíssimo, o problema não é da companhia elétrica, o problema é das chuvas, né? Então, é um setor que o estado é enorme, então você tem que trocar aquele tanto de equipamento dos postes elétricos. Você tem que modernizar, né? Toda uma estrutura que já veio sucateada, custa caro. Então,
a gente pode dizer que foi uma pirraça, né? Digamos assim, de derramar leite no chão. Se você fosse seu inimigo, né? O que você faria para se destruir? E agora, antes nós estávamos na mão de quem? Se eu não me engano, de pessoas que são empresários brasileiros. Então, esse dinheiro ia ficar aqui no país. Então, ia ficar nos bancos brasileiros, ia gerar rendas indiretas, uma receita para o Estado, né? E riqueza para a nação a curto, médio e longo prazo. E todo mundo tá triste, né? Assim, falta um pouco de conselho, né? Tinha um ótimo secretário chamado Ismael, eu acho que é o nome dele, Ismael ou Esmeraldino. Pois é, agora ele tá em outra área lá em Goiás. E agora? Aí nós temos assim, aí tem essas empresas brasileiras e aí nós temos a América Latina agora. Nós temos a América aqui, os nossos vizinhos menores. Onde que essas empresas podem operar? Eles podem operar nessas empresas que são desses países aqui do lado do Brasil ou até fronteira. Então, nós temos ou até fronteira, ou até, olha só, para você ver, na própria Venezuela, que é ali do lado, né, fronteira.